Oremos. Senhor eterno que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Neste momento queremos pedir a presença, Senhor, contínua do teu Santo Espírito no nosso meio. Que tudo que nós fizermos aqui, Senhor, seja para te honrar, para te glorificar. Que esteja com a tua igreja que está reunida nesta manhã. E abençoe também aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor, que eles também possam ser abençoados por ti. Essas bênçãos nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado, igreja. Com muita alegria, muita satisfação, que hoje nós recebemos uma visita aqui do irmão Laércio, da igreja de Vila Ré. Irmão, que Deus te use, te abençoe e que você possa compartilhar a mensagem dessa manhã inspirado pelo poderoso Espírito de Deus. Vou pedir permissão aos irmãos, que eu vou tirar a máscara, né? Já estou no distanciamento social, não é, Odair? Então não tem problema aqui, não, Alexandre? Então, a gente está meio longe, então nós estamos seguindo todos os protocolos exigidos, né? Irmãos, é uma alegria poder estar aqui nesta manhã. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E poder, nesta manhã, ser o porta-voz da mensagem. E pedimos que o Espírito Santo fale em nosso lugar, que ele seja o nosso porta-voz, que ele fale através de uma pessoa defeituosa, uma pessoa cheia de pecado, mas que seja um porta-voz da palavra nesta manhã. Ainda estamos em pandemia. A última vez que eu vim aqui estava em pandemia. A gente achava que ia ser rápido, né? E está prolongando. Agora vem as vacinações, que eu creio que vai estender esse ano de 2021 ainda. Então, nada ainda é normal. Tudo é diferente. Estamos ainda presos pela circunstância dessa crise epidêmica, né? Mas eu tenho certeza que Deus está no controle e que logo, logo passará. E também que nós possamos ter um discernimento de entender que estamos vivendo já no tempo do fim. E as profecias se irão cumprir cada vez mais e que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou falar um assunto aqui que eu falei uma vez só na minha vida. Mas eu acho de extrema relevância, porque nós estamos vivendo um período nesse sentido. E sempre houve, mas a intensificação desse problema está se acelerando. E vou falar sobre a depressão. É um assunto pouco falado, mas de extrema importância, principalmente na época em que vivemos de pandemia. Muitas pessoas confinadas, pessoas presas em seus lares, tendo que ter esse distanciamento social, não ter contato, às vezes, com parentes, com amigos, não ter aquele abraço gostoso, não é verdade? Aquele convívio de uma festa, alguma coisa. Então as pessoas são cada vez mais depressivas. E isso aqui, segundo a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, está se intensificando de pessoas depressivas, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre depressão, mas baseado no que a palavra de Deus fala a respeito de depressão. Não é simplesmente psicólogos, terapeutas, não. Nós vamos basear na palavra de Deus. Que nenhum sermão deve ser baseado em histórias, em contos, em alegorias, mas simplesmente tem que ser baseado na palavra do Senhor. E o nosso texto, que vamos usá-lo nesta manhã, está baseado no livro de 1 Reis,
no capítulo 19. Capítulo 19. Nós vamos ler até o verso 4, como introdução da nossa explanação nesta manhã. Mas antes de nós lermos, nós gostaríamos de falar mais uma vez para que o Espírito Santo seja no nosso meio. Vamos orar? Senhor eterno, nesse momento a Tua palavra vai ser aberta. Fale ao nosso coração, fale à nossa mente, traga conforto às nossas angústias, às nossas aflições. Que possamos ser usados por Ti nesta manhã, Senhor. Essas bênçãos nós te rogamos que o Espírito Santo esteja conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Capítulo 19 de 1 Reis, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. No verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Aqui nós vemos que o profeta Elias, se nós lermos os capítulos anteriores, nós vemos que ele veio de grandes vitórias. Ele tinha orado a Deus para que não chovesse em Israel. Ele foi alimentado pelos corvos. Lembra dessa história? Ele tinha desafiado Baal, chamou no Monte Carmelo toda a congregação de Israel, porque Israel estava numa grande apostasia. E quem era o rei? O famigerado Acabe, com a sua mulher chamada Jezabel. Um casal realmente que levou o povo de Israel em extrema apostasia, infiltrando deuses estranhos, pagãos, porque Jezabel era filha de um sacerdote pagão. Ela como se fosse uma sacerdotisa. E ela tinha um gênio muito forte e dominava o rei Acabe. Ela que dava as cartas, não era ele. Ele era o rei, mas quem mandava mesmo era Jezabel. E ela levou o povo de Israel na apostasia. Mas mesmo assim Elias desafiou, chamou Acabe e pediu que ele trouxesse os 450 profetas. E fizeram um acordo de colocar o altar, porque ele falou o seguinte para o povo, para que escolhessem se Baal era Deus, ele seguisse Baal. Mas se Deus fosse o verdadeiro, seguiria a Deus. E ele desafiou. E nós lembramos a história, que ele fez um altar, mandou colocar o sacrifício, e pediu para que os profetas de Baal pedissem o quê? Para que o Deus dele consumisse o quê? O sacrifício. E aqueles 450 lá ficaram rodeando aquele altar, pedindo. Inclusive tem até uma parte cômica, né? De Elias. Fala mais alto, porque eu acho que estão dormindo. Até agora não aconteceu nada. E Baal era o deus da chuva. E fazia 3 anos e meio que não chovia. Então já tinha um desafio já ganho por Elias. Que se Baal era o deus da chuva, por que não choveu? Porque ele não era deus de coisa nenhuma. E fizeram, até meio-dia, começaram a retalhar os seus corpos com facas, né?
cutelos, sair sangue, e não aconteceu absolutamente nada, porque Deus não permitiu. Bem, chega já. Vocês já viram que Baal não é Deus coisa nenhuma. Agora eu vou mostrar o poder de Deus. E Elias falou o seguinte, ó, jogue água no sacrifício. Faça uma vala em volta do altar. Enche de água. Veja bem, 450 não resolveu nada. E quando Elias, ele orou a Deus, nos fala que um fogo saiu do céu, aceitou o sacrifício, lambeu toda a água e as pedras. Foi uma manifestação visível do poder de Deus. E o povo agora percebeu que eles estavam sendo o quê? Enganados pelo rei Acabe, pela Jezabel. Foi uma vitória estrondosa. E aí Elias falou, agora, esses são todos profetas falsos. E pediu que exterminasse 450 profetas de Jezabel foram mortos. Aí começa a história. Tudo isso Deus tinha manifestado com poder sobrenatural. E agora com a simples mensagem de Jezabel, Elias treme na base. Porque ele sabia que ela era sanguinária, que era uma mulher determinada a fazer as coisas más. E ele foge diante da face de Jezabel. Ficou depressivo. O que é depressão? Se a gente olhar no dicionário, nós temos um significado real que é depressão. Fala que depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Então, se você tem esses sintomas, cuidado, você pode estar com depressão. A depressão também nos fala que é o cárcere da alma. A depressão foi definida por Andrew Solomon como um parasita que suga a seiva da nossa vida. É como engolir seu próprio funeral e vestir-se de uma roupa de madeira. A depressão é o cárcere da alma, é a masmorra das emoções, o cativeiro que priva milhões de pessoas de nutrirem na alma a esperança do amanhã. A depressão é classificada como uma doença, e essa doença, que possui múltiplas causas, atinge ricos, pobres, jovens, velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Ela não distingue nenhuma classe, ela atinge a todos. A depressão é uma doença que provoca muitas outras. Se não tratada convenientemente, pode desembocar em tragédias irremediáveis. E a depressão é a principal causa do suicídio no mundo. Todas as pessoas que você vê suicidando é porque entrou numa depressão profunda. E aos pouquinhos vai descendo no fundo do poço. John Piper, em seu livro O Sorriso Escondido de Deus, ele trata este assunto como esmerado cuidado. Há 2 posições que circulam no meio cristão sobre esse assunto e que revelam um desequilíbrio perigoso. A primeira dela liga a pessoa que tem depressão como uma ação demoníaca. A outra vertente fala que são defensores que afirmam que as pessoas deprimidas estão assim esmagadas, deprimidas por causa de um pecado não confessado. E isso atormenta a sua mente. Assim, uma pessoa fica deprimida porque esconde alguns pecados, não confessa. Mas nós, como cristãos, não aceitamos nenhuma dessas vertentes. As duas ela julga de uma forma injusta o que é depressão. É muito verdade que uma pessoa pode ficar deprimida em virtude de seu envolvimento. Uma pessoa endemoniada, né? Podemos dizer assim.
Uma pessoa também pode ficar triste porque não confessou seus pecados. Mas nós sabemos que a depressão também, ela pode pegar uma pessoa espiritual. Ela pode pegar uma pessoa cristã, verdadeira. Ela pode assolar a saúde de uma pessoa que tem o Espírito Santo e que tem a presença de Deus. Nós lemos aqui, Elias era o quê? Um profeta do Senhor. Um homem separado, um homem consagrado, um homem que tinha a finalidade de ser o porta-voz de Deus, e ele foi depressivo. Então, aqui nós vemos que essas duas vertentes estão totalmente injustas em relação ao que ocorre. Há vários tipos de depressão, também há vários sintomas. O primeiro sintoma é que a pessoa deprimida é tomada por uma desesperança crônica e passa a enxergar a vida pelas lentes escuras do pessimismo. Não vê uma luz no fim do túnel, nem janela de escape. Foi o que aconteceu com Elias. Pensou que somente ele havia restado dos profetas em Israel, quando na verdade 7.000 ainda não havia se dobrado a Baal. O segundo sintoma é olhar para a vida pelas lentes do retrovisor. O que é você olhar pela lente do retrovisor? Você enxergar só o seu passado. O que você fez no passado? Ficar com saudades, saudosismo, tudo que passado, né? Tempo bom, né? Que passou. Fica somente nessa parte, esquece de olhar para o futuro. Então essas pessoas estão olhando com a lente do retrovisor. E uma pessoa deprimida sente uma saudade mórbida dos bons tempos que foram e se desespera diante das incertezas do seu futuro. Sente-se num calabouço existencial e sem ânimo e força para sair desse cárcere da alma. E nessa saga cheia de pavores, ele flerta com a própria morte. Não que seu desejo seja de fato morrer, mas é que sente uma dor tão profunda na alma que o único alívio que consegue vislumbrar é o alívio da morte. Não podemos subestimar esses presságios que rondam a alma de uma pessoa depressiva. Isto é uma espécie de alarme, uma trombeta que precisa se encontrar ouvidos sensíveis. E por essa razão, o terceiro sintoma é uma pessoa deprimida e um completo desânimo quanto ao futuro. É o desejo de fechar as cortinas da vida e colocar um ponto final na existência. Irmãos, é muito grave as coisas. Não é brincadeira. Antigamente, as pessoas falavam, quando a pessoa tinha isso aí não é da cabeça dele, né? Já viu falar, as pessoas falar? Não, desculpa falar, isso é meio frescura, isso não tem nada a ver, não. Então, nós vemos que a medicina moderna, ela realmente, a OMS, ela coloca a depressão como o quê? Uma doença real, verdadeira. No mundo existe 350 milhões que sofrem desse mal. 350 milhões, irmãos, é a população dos Estados Unidos. Todos eles sofrendo com depressão. No Brasil, em torno de 12 milhões de pessoas sofrem com depressão. Agora, passando para a parte aqui, bíblica, nós vemos que Elias, depois de ter todas essas vitórias, Elias se encontrou profundamente depressivo. O desgaste emocional foi tão grande que ele não suportou simplesmente uma ameaça de Jezabel. Outros homens da Bíblia também passaram por momentos depressivos. Vamos ver lá, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Vamos ver o livro de Jó. Só para nós fazermos um relato aqui não foi só Elias. Teve várias pessoas que passaram por depressão. Jó no capítulo 3, verso 11
e 12, nós vemos o seguinte, ó. Olha o que Jó fala a respeito dele. Porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e por peitos para que eu a mamasse. Jó amaldiçoou o quê? Seu nascimento. Porque Deus não me tirou a vida quando estava no ventre da minha mãe? A depressão que Jó estava passando. Outro também está em Juízes. Juízes no capítulo 6. Vamos ver lá em Juízes. Juízes capítulo 6. Como diz o Marcos, né? Lá do Jades. Juízes fica antes de Gênesis, depois de Gênesis e antes de Apocalipse, né? Sempre ele fala isso aí. Juízes, no capítulo 6, versículo 13. Aqui é a história de Gideão. 6, versículo 13. Lemos aqui o seguinte: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, pois agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu estava sob os julgos dos midianitas. E aqui Gideão estava o quê? Depressivo também. Outro também, livro de Jonas. Isso aqui é mais difícil de achar, né? Jonas está nos profetas menores. Depois de Obadias e antes de Miqueias. Ficou mais fácil agora, né? Jonas, no capítulo 2, versos 5 e 6. Acharam? Diga amém. Amém. Aqui no verso 5 do capítulo 2 de Jonas. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas estava onde nesse momento? No ventre de um grande peixe. Ali ficou depressivo. Quantos dias ele ficou naquela situação? 3 dias. Você imagine a situação de uma pessoa no ventre de um peixe, 3 dias. Então, ele teve uma depressão também. Jonas, não há por menos, né? Quem não teria depressão numa situação dessa? Acho que qualquer um. Lamentações de Jeremias. Jeremias também teve depressão. Lamentações no capítulo 3. Vamos ver lá, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações depois de Jeremias. Ficou fácil, né, Daí? Lamentações no capítulo 3, nos versos 14 e 15. Acharam? Podemos ler? Verso 14. Diz Jeremias aqui, ó, fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. A depressão também de Jeremias. E agora, irmãos, uma pessoa que ninguém imaginaria que teria depressão, também teve. Vamos ver quem foi? Marcos, no capítulo 14, verso 34. Esse aqui a gente achava que nunca teria depressão.
mas teve. Marcos capítulo 14, versículo 34. 14, 34. Acharam? Aqui diz: disse Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, se você pensa que uma pessoa espiritual, uma pessoa consagrada, uma pessoa que tem comunhão com Deus, não pode ser depressiva, você está enganada. Que nós vemos aqui, tudo que nós lemos aqui, homens de Deus e o Filho de Deus. Então, aqui nós vemos que a depressão, ela não escolhe classe, posição, raça, tribo. Ela vem para todas as pessoas. Depressão é uma pressão para baixo. Ela coloca você sempre para baixo, uma definição também. E nós vamos estudar nesse período agora a descida de Elias em relação à depressão. A depressão tem degraus de decadência. O primeiro degrau é você dar ouvido ao que o mundo diz. Aqui nós vemos que Elias deu ouvido para quem? Para Deus? Não. Ele deu ouvido para Jezabel. Jezabel representa o mundo. A vez de confiar em Deus, confiou. A vez de dar ouvido à voz de Deus, deu ouvido à voz de Jezabel. O segundo degrau, dúvidas e medo. Dúvidas e medo. Terceiro, fuga e isolamento. E quarto é a desilusão. Esses são os 4 degraus que levam a pessoa à depressão. Ou vai colocando cada vez mais parte. Então, várias pessoas que estão em depressão hoje passaram por essa decadência. Pois um abismo leva a outro abismo, diz o ditado, né? E Salmos 42, 7 fala sobre isso aí. Bem, o primeiro, ouvir o que o mundo diz. Então começa ouvindo o que as pessoas dizem, a circunstância como eles deu ouvido a Jezabel. As pessoas falam de você, comentam sobre você, e isso te incomoda, e vai te, a pessoa começa a falar o quê? Te desvalorizar, falar que você não é capaz, que você não tem condições de fazer isso, ou fazer aquilo, que você não consegue atingir o objetivo, que você nunca vai ser um cristão verdadeiro. Então as pessoas vão dando ouvido o quê? As vozes do mundo. Isso vai te fazendo o quê? Ter uma tristeza. Você vai começar a acreditar naquilo que as pessoas falam de você. Ao invés de você ir para Deus, você fica ouvindo o que o mundo diz sobre você. O importante não é que o mundo fala sobre você, mas o importante é que o Deus sabe quem é você. Esse é o que é mais importante. Amém? Segundo, dúvidas e medo. No verso 3 de capítulo 19 de 1 Reis, deixa eu voltar aqui Aqui é o dúvidas e medo. Aqui no verso 3 do capítulo 19, fala o seguinte, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou seu moço. Aqui, quando Jezabel ameaçou Elias, ele tremeu na base, ele sentiu medo. E ele o quê? Fugiu, não é verdade? O terceiro, em seguida a pessoa começa a se isolar, que é fuga e isolamento. Ela foge das outras pessoas, de lugares, de situações que lhe incomodam. Assim como Elias fugiu para o deserto,
e nem quis a companhia de seu discípulo, no versos 3 e 4. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. No verso 4 diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, o terceiro degrau, fuga e isolamento. Agora, a quarta é a desilusão. Nós vemos no verso 4, então, que nós acabamos de ler. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Normalmente, essa parte da desilusão, no caso de Elias, ele pediu o quê? Pediu a morte. E assim as pessoas depressivas, elas vão cada vez mais baixo, até que ela não tem mais condições nenhuma, não vê nada, não vê uma saída. A única coisa que ela quer é a morte. Mas é interessante que Elias, ele fugiu de Jezabel por quê? Porque ele temeu pela sua vida, não foi? Então, se é para ele morrer, então ele já tinha todas as possibilidades de morrer ali. Agora ele vai com o Senhor e pede a morte. Então, na realidade, as pessoas, ninguém quer morrer. Mas a pessoa chega num estágio que ela não vê solução nenhuma. Então, a consequência da desilusão, o fundo do poço, quando a pessoa não vê saída e a pessoa se entrega totalmente ao sofrimento, como Elias, que chegou a pedir para si a morte. Então, o pior degrau depressivo é quando a pessoa pede para morrer, porque acha que é a única solução. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu só dou trabalho, eu quero a morte. A morte é a solução. Esse é o fundo do poço. Irmãos, depressão tem cura? Vamos ver. Vamos entender em relação à parte de Elias. Vamos meditar nesse. Então, agora aqui vem um processo de restauração. Elias estava depressivo. Ele pediu a morte, o fundo do poço. Mas Deus tem outros planos na vida de Elias. Primeira coisa que nós temos que ter para sermos curados da depressão, chama-se descanso. Como é que você descansa? Quando você sente uma paz interior. E como nós podemos ter isso? No verso 5 do capítulo 19, diz o seguinte, ó: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Nós vemos aqui que Elias dormiu. E de uma forma miraculosa, Deus arrumou o quê? Uma alimentação. Ele acordou, tinha o quê? Tinha um pão assado na brasa e uma botija de água. Tudo o que ele queria. O que ele fez? Ele comeu, bebeu, e o que ele fez? Dormiu de novo. No verso 6 diz o seguinte, ó: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele tinha andado um dia inteiro pelo deserto. Ele estava exausto. Ele estava com fome e queria. Então, o sono, o descanso é algo regenerador. Nós sabemos que quando nós dormimos, é justamente aí que Deus faz a regeneração do nosso corpo. Nós ficamos num estado de inconsciência.
e toda parte do nosso organismo, nossas células, trabalha para regenerar nosso corpo, para nós acordarmos bem dispostos. Então diz que uma noite bem dormida, ela vale muito. Não é isso? Então, durante o sono, o cérebro e o corpo recompõem suas forças. E um dos primeiros sintomas de pessoas entrando em depressão é perder o quê? O sono. Por isso, para se recuperar, é importante descansar. Mas nós vivemos numa sociedade onde cada dia o sono e o descanso são desvalorizados por um ritmo de vida alucinante, descontrolado. E isso colabora para ter muitas pessoas depressivas. A palavra de Deus promete, lá em Salmos capítulo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa o quê? À sombra do Onipotente. Nós devemos pedir a Deus que nos conceda esta restauração. Nós temos que orar a Deus para que nos dê esse sono. Em Salmos 4, versículo 8, o salmista nos fala: em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Então, um dos antídotos para a depressão é o descanso. Guarde isso, primeiro. Segundo, a alimentação. No verso 6 do capítulo 19, fala o seguinte: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, ao acordar, Elias encontrou um pão cozido, quentinho, e uma água fresca. Ele precisava alimentar para restaurar suas forças. Ele tinha andado o dia inteiro pelo deserto. Deus preparou aquele alimento para fortalecer Elias. Irmão, nós entendemos aqui que isso aqui foi algo miraculoso. Foi um milagre de Deus. Deus enviou um anjo para suprir a necessidade de quem? De Elias. Naquele momento difícil, de fome, de depressão, Deus enviou seu anjo. Aqui também dá uma resposta de fé a nós também, irmãos. Que Deus move o céu para nos dar aqui o conforto, para nos dar o alimento, para nos dar o repouso. Nós temos que crer nisso. Nós estamos passando por uma pandemia, mas Deus não se esqueceu de nós e nunca vai se esquecer. Ele cuidará de cada um de nós. Diz o salmista: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o quê? Um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Amém? É esse nosso Deus. Esse Deus que cuida de cada um de nós, que está atento às nossas aflições, às nossas angústias, às nossas provações, dificuldades. Ele está vendo. Então a alimentação precisa ser bem cuidada para que a pessoa não fique deprimida. Existem pessoas que sofrem de anemia ou falta de proteínas e se sentem desmotivadas por isso. Também é aqueles que se alimentam inadequadamente, se tornando obesas, perdendo a disposição. Isso não é vontade de Deus. A pessoa tem que alimentar de uma forma equilibrada, com bons alimentos, para ter uma boa saúde. A falta de cuidado com a alimentação é uma característica de uma pessoa com depressão. Ela come qualquer coisa. Tem alguma coisa para comer? Não é qualquer coisa. Aí é biscoito, é salgadinho, é um miojo. Ele enchendo a barriga está suficiente. Mas não é isso. A alimentação tem que ser o quê? As pessoas vêem mais pelo sabor, mas tem que ser nutritiva, saudável, restaurar nossas energias. Essa é a vontade de Deus. Então falta o cuidado, né? Nós vivemos num mundo hoje artificial. As pessoas não têm tempo para comer. Elas fazem muitas vezes as refeições em pé, rápido para chegar ao seu trabalho. Tem empresa que dá 15 minutos, não é isso? Para a pessoa comer. Você deve ter um cuidado para você ter o quê? Uma vida saudável. Então, o segundo passo é o quê? Ter uma boa alimentação. Agora vem pegar no meu pé aqui. Minha esposa, ela vem pegar, até olhando para mim aqui. Terceiro ponto aqui, que vai pegar no pé todo mundo aqui, hein? Exercícios físicos.
Hein, Alexandre? Gostou, fez exercício? Não, o Dair? Né? Enio? Não é gostoso fazer exercício físico? Aqui ninguém é rato de academia, né? Aqueles caras que vai todo dia na academia chamam de rato de academia. Mas os caras vão lá para o quê? Para ficar bombadão, para ficar se aparecer, né? Se aparecer para as meninas ou os rapazes, ou as meninas para os rapazes. Mas aqui fala de exercício saudável, que nós temos que nos mexer. E aqui nós vemos no verso 8, o que aconteceu depois que ele comeu, ele descansou, comeu, dormiu de novo. No verso 8 fala: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você imagine uma pessoa ter uma refeição, e aquela refeição alimentar ele por 40 dias, andando, gastando energia, só pelo poder de Deus. Com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. Quer dizer o quê? Que ele foi direto. Como se fosse eu não sei esse Ironman, quantos quilômetros é, não sei quantos. Maratona é 40 e pouco, né? Ironman acho que é mais, né? 42. Esse Ironman que se fala que são várias modalidades e a pessoa vai ao extremo. Mas aqui, Elias, com a força daquele alimento que Deus deu a ele andou 40 dias e 40 noites. Ele foi só parar em Horebe. Então, o que a Bíblia fala? Depois que nós dormirmos, depois que nós comermos, nós temos que mexer, exercitar. Vai cobrar de mim, né? Então, nós temos que exercitar. O exercício físico faz parte dos 8 remédios do quê? Naturais que Deus nos deixou, né? Aí não podemos ficar falando, eu estou com a dor aqui, né? Com dor, né? A pessoa que está travada, ela abaixa e estrala tudo, né? Clac, clac, clac. Faz assim, estrala. Faz aqui, estrala. Levanta, estrala. As articulações estão tudo o quê? Enferrujadas. Exercícios físicos liberam adrenalina e disposição, além de ajudar na alimentação e no sono. Suprida essas necessidades físicas, a pessoa já tem um bom início para sair da depressão. A autoestima da pessoa melhora e quando se vê capaz de sair e caminhar. Falta de ânimo para sair é uma característica depressiva. O sedentarismo e o ativismo dificultam as pessoas de se cuidar e aumentam o número de pessoas deprimidas. O ser humano foi criado não para ficar trancados em casa, prédios e galpões. É preciso interagir com o mundo externo, principalmente a natureza. Por isso Jesus mandou sair para olhar os campos, os lírios, os pássaros. E você tem se exercitado e cuidado do seu corpo? Primeira, nós vemos o quê? Descanso. Depois, alimentação. E agora, exercício físico. Você sabia que nós, mesmo parado, nós não estamos parados? Sabia disso ou não? Estou parado aqui, ó. Mas eu não estou parado? E se eu falar para vocês que eu estou aqui a 1.600 km por hora? Você acredita nisso ou não? Acredita? Eu parado estou a 1.600 km por hora. Você é louco, você vai falar. É justamente a rotação da Terra. A Terra gira em seu eixo e percorre durante o dia 40 mil quilômetros. Isso corresponde que na Terra, eu estou girando a 1.600 quilômetros por hora. Isso no movimento de rotação. Agora, se eu for no movimento de translação, que é o quê? Que é a volta que a Terra dá em torno do Sol.
Esse percurso é 940 milhões de quilômetros. E corresponde a 365 dias, que é um ano. E para a Terra dar a volta ao Sol, porque a Terra faz o seguinte, ela gira e vai no giro e a traslação. Para ela percorrer esse percurso de 940 milhões, ela tem que ter uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Imagine você, nós estamos girando a 1.600 quilômetros por hora e na traslação a 108 mil quilômetros por hora. Então, todo o universo, toda a criatura de Deus, ela anda em movimento, nunca está estática. Os planetas, a Terra, todos eles estão em pleno movimento. E nós também não devemos estar parados. Nós temos que também nos mexer. Bem, agora a parte do quarto estágio para a pessoa sair de depressão. Desabafar. Vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 19, no verso 10. O que nos diz lá? Deixa aí nós vamos continuar ainda nesse capítulo. Ele respondeu, Elias falando com Deus, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. No verso 14 fala o seguinte, repete a mesma coisa. Interessante aqui, ó. Ele respondeu, tenho sido em extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só procurando tirar minha vida. Uma pessoa que está em depressão, ela quer ser ouvida. Ela não quer a pessoa ficar falando para ela quer desabafar. Então o Senhor aqui deu oportunidade para Elias de se abrir, para desabafar. Ele repetiu 2 vezes o seu problema. Deus demonstrou interesse por sua dificuldade e pacientemente escutou o seu lamento. Como não havia mais ninguém para Elias conversar, Deus foi o seu terapeuta. Imagine ter um terapeuta como Deus. Que maravilha. E nós temos. Através da nossa oração, nós estamos o quê? Comunicando com Deus. Ele é o nosso maior terapeuta. Deus é o nosso conselheiro. Quem está sofrendo precisa conversar, se abrir. Enquanto a pessoa fala, está refletindo o seu sofrimento e amenizado. E uma das melhores formas de ajudar quem está sofrendo não é falar, mas ouvir. Uma pessoa deprimida, ela precisa de um ombro amigo. Ela precisa de alguém do seu lado para ouvir as suas lamúrias. É como se fosse uma panela de pressão. Você viu quando você coloca uma panela de pressão? Antes de você abrir a tampa, tem que fazer o quê? Tem que levantar o pino, né? Tem que sair todo aquele ar. Aí você consegue abrir. Então, uma pessoa depressiva está se explodindo. E você vai ser a válvula que vai levantar ali para que ela possa desabafar. Nós temos que ser empáticos com as pessoas. O que é essa empatia? É empatia se colocar no lugar da pessoa. Nós temos que ter isso. É importante. Nós não necessitamos concordar com tudo que a pessoa fala. Mas também não devemos confrontar todos os seus erros. Assim nós seremos, a vida de ser empático, nós seremos antipáticos. Nós temos que ter atentar-se para a situação, compreender as pessoas. O mais importante não são os fatos em si, que a pessoa conta, e sim seus sentimentos em relação a eles. É a mesma coisa de um machucado. Quando você está machucado, em algum lugar, tua ferida está exposta. Se você colocar uma pena naquela ferida, já o quê? Você já retrai. Então, uma pessoa depressiva é assim, qualquer coisa a machuca. Você tem que ter muito tato,
tem que ter muita habilidade para tratar desse assunto. Você tem procurado desabafar os seus problemas com Cristo? As suas angústias, suas aflições, os seus dilemas? Ele é o nosso maior psicólogo. Quinto passo para a cura da depressão, consolo. Vamos ver nos versos 5 e 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou, ele disse, levanta e come. Verso 7. Voltou a segunda vez, o anjo tocou, ele disse, levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. Elias estava dormindo, mas ele sentiu um toque diferente. Não era um toque qualquer, pois ele sentiu, ao ser tocado, aquele foi um toque de um anjo. O anjo de Deus tocou em sua vida para fortalecê-lo. Ele pensava que estava sozinho. Nesse momento, Deus lhe enviou uma companhia de um anjo. Quantas vezes nós estamos sozinhos e precisando de alguém que nos toque, um abraço, um aperto de mão, ou qualquer manifestação de apoio? Uma pessoa depressiva precisa disso. Ela é carente. Alguém que faça carinho e mostre amor, um ombro para chorar. A pessoa que está lutando com a depressão precisa sentir que não está só. Assim como Elias foi tocado pelo anjo, nós podemos ser um anjo também tocando nessas pessoas, aliviando suas dores. Nós sabemos que hoje nós não podemos abraçar, apertar a mão, né? Mas nós podemos falar. E não vai permanecer sempre assim. Aí, logo, logo nós estamos abraçando as pessoas, se Deus quiser. Você deve procurar alguém que te apoie com a bênção e o consolo do Espírito Santo. E o sexta forma de nós sairmos da depressão, motivação. Hoje se fala muito nas palestras motivacionais. Pessoas dão palestras em empresas motivando as pessoas para atingir seus objetivos, seus alvos. A motivação é uma coisa importante, que ela dá coragem. Ela mostra que ela tira de você as forças que você acha que não tem, as habilidades que você não tem, extrai o melhor de você. Todas as vezes que um time de futebol, ele vai entrar a campo, uma decisão, vai lá uma pessoa que faz uma palestra motivacional, mostrando que eles podem, que eles vão conseguir, que eles têm que ter um objetivo, que é parte da profissão deles, que vai ser valorizada. E empresas também contratam palestrante para motivação. E qual foi essa motivação? Lá no verso 5, primeiro, o que foi lá? Levanta-te, né? Não é isso? Deitou e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te. E no verso 7, voltou outra vez o anjo, disse o quê? Levanta-te. No verso 11, disse-lhe, sai. E no verso 15, falou o quê? Vai. Levanta-te, sai e vai. São um tipo de um verbo, né? De imposição. Vai, você pode. Lembra que nós tínhamos um filme evangélico, acho que é Desafiando Gigantes? Lembra? Acho que alguém já assistiu esse filme, né? Você lembra o técnico, como é que ele agia com aqueles jogadores? A motivação, a força que ele dava. Então, as palavras direcionadas a Elias nesse momento foram para motivar sua vida, que ele tinha um longo período, que Deus ia usá-lo ainda. Deus mostrou que tinha muito a realizar por ele. A sua vida também precisa de objetivos, precisa de metas. Você não pode deixar de sonhar, porque diz que aquele que deixa de sonhar já está morto. Você deve sempre realizar planos, projetos para o futuro.
Deus falou com Elias, a voz de Deus o motivou para continuar. Prometeu que havia 7.000 ainda, que não tinha dobrado os seus joelhos. E no verso 18, diz o seguinte, ó. No verso que disse-lhe, Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nise, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta nesse lugar. Deus tinha ainda planos, projetos. Elias era muito útil na obra de Deus ainda, ele não podia ficar abatido, não podia ficar depressivo. Então a falta de motivação é uma característica de depressão. Pessoas são movidas por desafios, por isso é preciso ajudar a pessoa a sonhar, construir os objetivos para a vida futura, ajudando a sair do quadro depressivo. Se tiver sempre algo para idealizar para o futuro, a pessoa consegue ver melhor. Para alguém que deseja sair da depressão, ou mesmo ajudar quem precisa de cura, é muito importante fazer planos para os dias, semanas ou meses seguintes. Se você convive com uma pessoa depressiva, convide para um passeio, festa ou algo diferente nos próximos dias e mantenha sempre ela com objetivo à frente. Uma pessoa positiva, uma pessoa idealista, uma pessoa que pensa no futuro, que tem metas, objetivos a ser alcançada, que sonha alto ainda. Você está precisando de motivação? Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Porque a palavra de Deus fala o seguinte: levantai a vossa cabeça, porque está próximo o quê? A vossa redenção. Outra parte importante também é o sobrenatural. Vamos fazer só uma recapitulação que nós tivemos até agora. Primeiro, o descanso. Depois, a alimentação. Depois, exercícios físicos. Depois, desabafar. Quinto, consolo. Sexta, motivação. E agora, o sobrenatural. O que você pode fazer sobre o sobrenatural? Nada. Só Deus pode fazer algo sobrenatural. Nós não podemos fazer nada. Nós estamos totalmente nas mãos e na dependência de Deus. No verso 11 e 12, nós estamos indo para o final já da nossa explanação. Verso 11 e 12. Aqui diz o Senhor: disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Um cício tranquilo e suave. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus usou toda a natureza, o vento, o terremoto, usou o fogo, mas nenhuma dessas coisas sobrenatural Deus estava. Mas aqui fala de um cício. O que é cício? O que é cício? Fala que cício é um som brando, um sussurro, algo suave. Irmãos, nós podemos ouvir a voz de Deus. Ele fala suave, ele sussurra aos nossos ouvidos, alardeando. Nossa igreja aqui não é gritaria, não é falácia, mas Deus o quê? Nós ouvimos a voz de Deus no silêncio, no sussurro. Foi justamente aí que Elias ouviu a voz de Deus. Aqui Deus quis mostrar a Elias
que ele tinha poder para mudar tudo ao seu redor, embora ele queria transformar o seu coração, a sua mente. Deus move os céus e a terra. Moveu os céus e a terra para mostrar a Elias o quê? O seu poder. Mas ele mostrou com amor, com as suas palavras brandas. Então, o sobrenatural de Deus acontece quando os recursos humanos falham. Você já tentou de tudo. Você já fez tudo o que você podia. Não conseguiu nada. Você se sente incapaz. É justamente aí que Deus o quê? Vai agir. O apóstolo Paulo fala que Deus aperfeiçoou o quê? O seu poder na fraqueza. A fraqueza humana, nós somos fracos, mas Deus é poderoso, Deus é forte. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus o faz. E o sobrenatural de Deus acontece quando os recursos humanos naturais são capazes de solucionar nossos problemas. Isso é vida espiritual. Se a depressão for tratada apenas com problemas ocasional, ou até mesmo físico, emocional, ou até mesmo físico, suprindo falta de hormônios, energia, ou acalmando pessoa com remédios, e não cuidar também da vida espiritual, o tratamento é incompleto. Porque hoje a grande maioria, quando a pessoa é depressiva, elas são o quê? O remédio chamado tarja psicotrópico, né? Que vai o quê? Simplesmente ela maqueia o problema. E a pessoa fica viciada no remédio. Tem pessoas que não conseguem dormir sem um depressivo, antidepressivo. Só dorme com isso. É tratamento isso? De maneira nenhuma. É paliativo. Aqui nós estamos dizendo também que uma pessoa que tem depressão, que não vai se fazer um tratamento, não é isso. Mas não pode ser só isso. A espiritualidade ajuda os problemas emocionais, espirituais, psicológicos. A vida de oração é ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso é um grande apoio para quem precisa vencer a depressão. Deus também pode curar a depressão como cura todas as doenças e enfermidades. Você crê isso, irmão? Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, sua vida é transformada. A alegria espiritual é maior do que qualquer outra adrenalina que já pode ter sentido. E você já sentiu o sobrenatural de Deus? Deus proporcionou esses remédios que nós falamos aqui. Descanso, alimentação, exercício físico, o desabafo, o consolo, a motivação e Deus agir de uma forma sobrenatural. Por isso a cura da depressão deve contemplar a integralidade do corpo. Um tratamento que trabalhe somente com a mente e as emoções, sem cuidar do corpo e do espírito, será inútil. Além disso, se cuidar apenas do corpo, o máximo que pode conseguir é uma dependência de remédios. Já o cuidado extremo, só com o espiritualismo, a pessoa se torna fanática. Então Jesus falou aqui que o consolo que ele nos dá e a cura da depressão está lá em Mateus, para nós terminarmos, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora no verso 11 diz o seguinte também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus dá o quê? O nosso pão cada dia. Ele sustenta a nossa vida. E no verso 29 do capítulo 6 ainda, diz o seguinte, ó: eu contudo vos afirmo que nem Salomão,
com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí ele fala, olhai para o lírio do campo, olha para as aves que não semeiam e nem plantam, e mesmo assim Deus tem cuidado de cada um deles. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos se entregar completamente nas mãos de Deus, e qualquer sinal dessa parte de depressão, nós possamos entregar nosso coração a Deus, pedir e clamar a Deus para que, e usar também esses remédios que Deus colocou para nós usarmos, e também ensinar outras pessoas também com esse problema, né? Espero que Deus possa ter levado essa mensagem no coração de cada um, porque eu sei que muitas pessoas conhecem pessoas depressivas que podem ajudá-lo, e nós somos aqui para servir ao Senhor, e temos que ser instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agradecemos, porque a tua breve volta, nós aguardamos com ansiedade, Senhor. Ajude-nos a não desistirmos, Senhor, desse caminho, não desistirmos, Senhor, da nossa fé, dos nossos projetos, das nossas metas, Senhor. Que possamos estar sempre ligado e conectado contigo, que possa nos dar força e poder para vencer todas as provações e dificuldades. Venha estar com cada irmão aqui nesta manhã, Senhor. Que eles possam ter o poder do Espírito Santo em suas vidas, que possam, Senhor, ser pessoas valorosas, que amam a tua palavra e que possam apreciar também a sua vida, Senhor, através da mensagem para outras pessoas. Leva-nos para os nossos lares com a tua companhia e perdoe os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.